Esse vídeo é mais um corte do Meio Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Encerra o árbitro com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele encerra essa partida tenebrosa. Aleluia, irmãos. Acabou esse nosso martírio chamado Vasco e Bahia. Vitória do Bahia por 1-0. Com isso o Adiel crava no Bolota. Bahia consegue sua primeira vitória no campeonato. Vitória importante. E o Vasco deixa aí de ficar junto ali no bolo de Fortaleza e Palmeiras, equipe internacional. Equipes que têm 7 pontos nesse Brasileirão, nessa terceira rodada. E o Vasco conhece então a sua primeira derrota no campeonato. Cássio Ângelo, um jogo tenebroso, um jogo horroroso. E vitória merecida do Bahia, apesar de que no segundo tempo a equipe, aliás, as duas talvez se recusaram a jogar futebol, né, Cássio? Não sei dizer se a vitória é merecida do Bahia, porque o Bahia também tentou furar a bola a todo momento, se esforçou muito para não levar esse resultado de 1-0. O gol nasce no primeiro tempo ali do Tassiano, totalmente de jogadas aleatórias. Primeiro foi um contra-ataque que o Bahia puxa, se eu não me engano o Ademir erra lá na frente, aí o Vasco puxa um contra-ataque, o Pedro Raul erra, aí vem outro contra-ataque. Coisa pitoresca no futebol de hoje entre Vasco e Bahia. 3 contra-ataques seguidos em 3 lances interligados entre si. Eu confesso que há muito eu não tinha visto isso no futebol. Mas Bahia foi o time que menos errou hoje. O Vasco poderia ter até empatado esse jogo. Então, um jogo tenebroso. Taticamente, as duas equipes não existiram. Com as modificações, o que era ruim, os dois treinadores conseguiram piorar ainda mais. Eu acho que de saldo positivo dessa partida apenas é que o Meio Armadores que conseguiu levar com classe e ternura essa transmissão até o final, seu Estevão Barros. Ternura eu já não sei tanto, porque esse aqui no final já tava realmente muito puto, e eu entendo, porque realmente frustrante a atuação do Vasco hoje, principalmente as alterações de Maurício Barbieri, que afundaram a equipe vascaína de El Reis. Sim, o Ítalo acabou de mandar uma mensagem aqui para mim perguntando que trabalho, que pacto que macumba eu fiz, mas eu não fiz nada não, eu só analisei o jogo e vi que desse jeito, né? Desse jeito o Bahia tinha chance de hoje ele passou o dia vencer. sem responder lá o WhatsApp, hein? E eu vou dizer por quê. Sabe qual é o diferencial, Estevão? O perseguido Tassiano foi o diferencial nessa partida. Ele teve a chance e fez o gol. Pedro Raul teve várias chances e não fez o gol pela equipe do Vasco. Gabriel Peck teve várias chances e não fez. Andrei Santos foi mal de novo. Mais uma partida que Andrei não fez nada na partida. E mais uma vez ele ficou em campo. Então, assim, muito estranho o que está acontecendo com o Vasco. Alex Teixeira, começo de partida foi bem. Ele não deveria nem ter entrado, com todo respeito, mas eu acho que o Barbieri mexeu mal. O Barbieri mexeu mal na equipe. Isso não é perseguição, tá? Isso eu acho que vocês podem concordar dessa vez. Ele colocou atacante demais, tirou o meio-campo, onde o Bahia preencheu o meio-campo. O Bahia estava com 3-5-2. Em algum momento era um 3-6-1. Por que ele tirou jogadores do meio-campo e botou no ataque? Um time com atacante sem meio campo é meio dar bola pro Léo ficar cruzando bola na área. Isso é uma ideia absurda. Você tá desesperado para ganhar o jogo, sim, mas você tinha ali 45 minutos do segundo tempo para armar jogadas, para trabalhar jogadas, fazer um 4-2-3-1 ou dobrar um 4-4-2 para colocar 2 jogadores pelos lados. Acho que o Barbieri mexeu mal, mas talvez o Cássio tenha razão. É porque não tem mais ninguém no banco para suprir a necessidade de elenco do Vasco. Então fica aí a observação. Talvez o Barbieri esteja fazendo tudo o que pode. Só que talvez tudo que ele pode não seja suficiente para essa equipe do Vasco em partidas como essa, Estevão Barros. Eu acho que você está legislando em causa própria, visto que você tem uma aposta aí com o Cássio. Já tá querendo cavar a caveira do maluco. Porque jamais. Jamais. Se ele não for demitido até junho,
fichas aí terão que ser pagas a Cássio Ângelo. Do outro lado, o Bahia, no primeiro tempo até jogou, fez uma partida ok dentro da proposta de jogo deles, né? Conseguiram até, a partir dos 30, 35 minutos do segundo tempo, dominar a equipe do Vasco e chegaram ao gol. É verdade que, como o Cássio destacou, né, de uma maneira até meio involuntária, numa sequência louca de contra-ataques que deram errado, até que a bola caiu no pé do Tassiano e ele pôs pra dentro. Mas resultado acima da atuação, essencial pro Bahia, Cássio Ângelo, nesse início de Brasileirão, que a equipe vinha desesperada aí, 2 derrotas seguidas, e consegue esse alento diante do Vasco. Sim, o Bahia, depois ali, eu acho que dos 30 minutos, como a Adel falou, preencheu o meio campo, conseguiu envolver o Vasco ali no futebol. Quando o Bahia foi superior, coincidência ou não, tivemos os piores momentos da partida aí. Sequência de erros, principalmente pelo lado ali do meio campo do Bahia, ali o Caule e o garoto Tassiano erraram muito. O Ademir, quando pegava a bola, estava muito afoito, muito ansioso e acabava se precipitando, se enrolando com a bola. 3 pontos que na terceira rodada, na 38ª, valem a mesma coisa. Mas pelo que eu vi do Bahia, o Bahia me causa a mesma preocupação que eu tinha antes de começar o campeonato. É uma equipe tenebrosa que às vezes não tem de onde tirar. Hoje deu sorte, mas vai dar sorte aí nas próximas 35 rodadas, até somar os 42 pontos. Contar demais com a sorte. Pois é, e você, Adiel, a gente tinha feito nossa tier list aqui, colocado o Bahia como uma equipe para ficar ali na meiuca, mas vai sofrer, hein? Hoje a gente viu que essa equipe vai sofrer muito nesse Campeonato Brasileiro, e é aí um dos postulantes e candidatos ao rebaixamento, porque olha, se jogar aí o que... Até no primeiro tempo, até que, né, malemar ali conseguiu, mas no segundo, rapaz, que tristeza, hein? Jogou com resultado, né? Um jogo fora de casa. Se jogar desse jeito dentro de casa, aí pode mesmo já se preocupar com rebaixamento. Eu entendo a postura do Bahia no segundo tempo, apesar de não aceitar. Nunca gosto do time que recua bastante, aceita a pressão do adversário, mas fez o que dava para fazer com o elenco que tem. Precisa se reforçar? Todo time brasileiro precisa se reforçar. Talvez Flamengo e Palmeiras nem um pouco, mas enfim. Só que a gente projetava um Bahia mais forte, né? O que deu para ver hoje, de 90 minutos, a gente pode tirar um saldo bem negativo. É a vitória, assim, primeira e tal. Mas que vai brigar para não cair, Estevão, e nada mais além disso, eu acho que é o limite do Bahia, com esse elenco que tem hoje. Talvez se começar a se reforçar no meio do ano, se mudar algum tipo de postura, eu não sei também como é que está funcionando essa gestão do Bahia agora, mas talvez colocar um time mais jovem, um time com meio campo mais jovem, que possa aguentar esse físico todo, porque com 3 zagueiros, 5 no meio campo, os laterais eles não precisam marcar tanto, mas os zagueiros sofrem bastante. E no primeiro tempo, apesar dessa superioridade no meio campo, a defesa do Bahia sofria muito com os laterais do Vasco. Então tem que prestar atenção nisso. E a situação do Bahia vai ser meio complicada no Brasileirão de 2023, Estevão Barros. Exatamente. O primeiro tempo foi legal, o segundo já uma tristeza, e tem mensagem aqui do nosso cobrador de churrasco, nosso inscrito, tá sempre ligado aqui, vergonha esse tá Vasco. sumido, hein? Exatamente, fim de semana aí, teve o jogo do Palmeiras, ele não estava presente, mas hoje ele marcou presença aqui pra xingar o Vasco, vergonha. Vai lá, Cássio. Cobrador de churrasco, amanhã a gente vai falar da Copa do Brasil, seria legal se estivesse lá, porque gosta daí de umas apostas, eu vou dar dicas boas já ao vivo lá, em primeira mão. Amanhã o nosso tradicional área de terça-feira, a partir das 14 horas, analisando tudo do sorteio da Copa do Brasil. Exatamente. Estevão Barros e eu estaremos lá, né? Exatamente, eu e Cássio, a partir das 14 horas, horário de Manaus, e às 15 de Brasília. O cobrador de churrasco manda: vergonha esse Vasco. Por isso esse time nunca vai pra frente. Quando é favorito, perde. Bom, certamente ele apostou no Vasco e está frustrado aqui com o resultado do jogo de hoje. Bom, vamos então às nossas notas. Que acho que eu quero... Vou me arrumar aqui na cadeira que eu tenho umas boas observações para fazer. Exato, eu estou ansioso por esse momento, porque Cássio Ângelo já desde o segundo tempo está espumando contra as mexidas de Maurício Barbieri, então será muito interessante de observar.
Começando então, Adiel, pela nota do Vasco. Que nota você dá aí para a equipe do Vascão? Vascão hoje, Estevão Barros, com todo respeito ao meu amigo Cássio, que é um grande torcedor, mas hoje foi muito mais na transpiração do que na inspiração. O Vasco foi o Vasco depois dos 10 minutos contra o Atlético Mineiro, foi o Vasco que jogou o segundo tempo contra o Palmeiras, mas assim, no modo ataque. Se esse time de hoje estivesse ganhando a partida, a gente estaria falando diferente, mas é o mesmo Vasco. Então merece aí um 5. Eu vou dar 5 pro Vasco porque tentou, viu? Eu fui dando 8. Aí tem Pedro Raul, perde 1 ponto. Gabriel Peck, perde 1 ponto. Andrei Santos, perde 1 ponto. 5 pontos para a equipe do Vasco da Gama por respeito. Nota, perdão? 5. 5. Beleza, estão 5 a nota do Adiel. Cássio Ângelo, a sua nota. Sua avaliação do novo Vasco na partida de hoje. Vou dar uns 5,5 pro Vasco, porque é o seguinte, o Vasco ainda consegue criar. Já não é aquele Vasco que tem aquela morosidade que tinha no Campeonato Carioca, que parecia que tinha um jogo. O Vasco consegue imprimir em certos momentos intensidade, principalmente com o Piton e com o Poma Rodrigues. O ataque do Vasco é inexistente nesse Campeonato Brasileiro. É uma equipe, um ataque que só joga no futebol reativo, porque Pedro Raul tem que dar 2 choques na bola, ajeitar e finalizar, porque se ele tem que pensar muito com a bola, ele acaba se atrapalhando, se enrolando. A mesma coisa o Gabriel Peck. Tem que pegar e ajeitar. E aí sobra o Alex Teixeira no ataque. O jogador ali de mais classe para tentar fazer alguma coisa. Então, 5,5. Mas ainda tem bons jogadores aí nessa equipe do Vasco. Piton, Pumita, Léo Jardim. São jogadores que ainda salvam alguma coisa nesse plantel do Vasco. Então, 5,5 aí a nota do Cássio pro Vasco no jogo de hoje. Minha nota vai ser 4,5. O Vasco tem pontos positivos, consegue construir desde os seus zagueiros, o Léo muito bem na função. Hoje o meio-campo, aliás, já nos últimos jogos, principalmente contra o Palmeiras, eu achei que o meio-campo do Vasco ficou muito sumido. Hoje com o Marlon Gomes não funcionou, foi muito apagado, ele e o Andrei, aliás o Jair também, os 3 jogadores muito sumidos. O Jair foi o último que saiu, e eu achei que a equipe do Vasco ficou muito refém das jogadas pelas laterais, que hoje também não funcionaram tanto. O Bahia conseguiu neutralizar muito. Dar uma segurada aí na minha tela rapidinho? Ok. O Bahia conseguiu... Aliás, espera aí. O Bahia conseguiu neutralizar a equipe do Vasco pelas laterais. E Agora sim. E o Vasco não conseguiu criar muitas jogadas ofensivas, né? Então, por esses fatores, até teve algumas finalizações pelas laterais, mas eu não gostei da partida do Vasco, foi bem abaixo. Contra o Palmeiras fez uma partida tão boa, tão competitiva, e hoje muito aquém, né? O Piton uma hora virou segundo atacante, o Pumita aqui pela direita, e aí dependia muito da jogada, das individualidades e de lançamentos. Então eu vou colocar 4,5, porque faltou inspiração pro Vasco. No primeiro tempo até que conseguiu, mas no segundo muito previsível as jogadas ofensivas do Vasco. Nota agora do Bahia, Adiel. Qual a sua avaliação da equipe baiana? Está mutado, o senhor está mutado. O Bahia fez o que podia com o elenco que tinha e conseguiu sair com a vitória mais pelos erros do Vasco e falta de efetividade do ataque, Cruz Maltino. Mas tem méritos, sim, para encher o meio de campo no primeiro tempo. Como a gente observava, o Tassiano se movimentou bem, foi o dono da parte defensiva do meio de campo, armava boas jogadas ali com o Jacaré e o Everaldo no... Olha, o Adiel caiu enquanto ele fazia a avaliação. Eu acho que era o Everaldo no... exatamente, ele vinha tentando... Caiu. Agora voltou. Pode terminar a sua avaliação. Você parou
Exatamente. Tá, tudo bem. Foi o Everaldo que fez a tabela com o Tassiano ali para sair o gol, uma boa jogada de contra-ataque, e eu acho que foi a única jogada de fato que o Bahia conseguiu trabalhar da defesa até o ataque. Portanto, 7 para o Bahia, 1-0, mais uma vitória que não foi merecida, mas pelo que fez, eu acho que pelo que o Vasco fez, o Vasco deu essa vitória para o Bahia. Então, 7 para a equipe do Bahia. Cássio Ângelo. Seu Estevão Barros, o Bahia, dentro da limitação técnica que a equipe tem, conseguiu propor o jogo dentro de São Januário contra uma equipe que tinha vencido o Atlético Mineiro e o Palmeiras, amplamente favorito. O Bahia fez o jogo dele. O Antônio, como é o treinador? Renato Paiva do Bahia envolveu hoje o time do Vasco. Nota 6. Só não dou um 8 ali pelas limitações técnicas que tem essa equipe do Bahia. Era o Arthur Salles. Eu já conhecia a figura, mas o Ademir e o próprio menino Caule, quando pegavam na bola, de frente pro gol, era um absurdo que eles faziam com a bola. Estão chamando a bola de senhora, da falta de intimidade que eles têm com ela. Não, estão chamando de Vossa Excelência, viu, Cássio? Eu acho que senhora é até muito pra eles, porque, rapaz... Bom, eu concordo, o Bahia tem uma equipe, hoje pelo menos, né, que foi bem encaixada pro jogo, conseguiu neutralizar as principais jogadas do Vasco, mas tecnicamente realmente deixa muito a desejar. A equipe teve até a oportunidade de matar o jogo, mas esbarrou nas limitações, principalmente do Arthur Salles, que num lapso de... sei lá, cara, ele travou ali a Matrix, eu não sei o que aconteceu, o rapaz acho que se viu na melhor chance da vida dele, né, de ter uma chance clara de fazer um gol em São Januário contra o Vasco e matar o jogo, ele se deslumbrou e errou fazer completamente. Gol em São Januário, né? E acho que ali ele se desesperou, falou, meu Deus, e agora? E aí se atrapalhou tudo, a bola bateu nele e saiu. Então, 6,5. Taticamente a equipe foi muito bem, mas tecnicamente deixou muito a desejar. E agora a gente chega no Maurício Barbieri, Adiel, e eu queria dar uma passadinha. Dá uma passada no chat agora. Exatamente. Que a gente tá falando do Maurício Barbieri. Eu vi isso aqui também, eu queria colocar na discussão. Primeiro com o cobrador de churrasco, né? O Cássio tinha feito convite para participação do Área a Área e ele comentou, vou participar lá. Eu fugi desse jogo, preferi apostar no campeonato salvadorenho feminino do que nesse jogo. Acho que se referindo a Vasco e Bahia. Belo Salvador, né? E ele preferiu assistir o campeonato de El Salvador. E aqui tem o Zizinho Rock de Amorim, que eu acho que é um fake do Adiel. Tá aqui. Não pelo é amor de pelo não é, não. De não sou, não. Não sou, não, menino. Pelo amor de Deus, fora já o Barbieri. Senão vamos rebaixar de novo. Muito ruim esse treinador. Acabou com o time. Pedro Raul não é centroavante, tem que ficar no banco. Olha, cara, é o Adiel em pessoa. Treinador vergonhoso, zaga muito primo ruim. Dele, né? Jogada só pra trás, perdendo. Eu sabia que esse treinador não treina o time pra primeira divisão. Tá aí revoltado com a situação do Maurício Barbieri, já querendo a cabeça do treinador. Então, Adiel, você que é um grande amante do Barbieri, né, e gosta aí de defender o técnico, eu queria que você, então, fizesse a sua avaliação sobre o trabalho de Maurício ou Barbieri na noite de hoje. Horrível, né? Horrível, horroroso, eu diria tenebroso. Mas olha só, se a gente for prestar atenção e analisar, ele conseguiu bater de frente com o Atlético Mineiro, conseguiu jogar de igual para igual com o Palmeiras, e com todo respeito ao Vasco, é um time que volta da segunda divisão e fez grandes jogos contra essas duas grandes equipes. O que ele fez hoje foi tentar ser ofensivo e não leu o jogo depois que começou. Continuou insistindo na ideia de ter três volantes ofensivos e um trio de ataque. A bola não passava pelo meio campo. Quem fazia os lançamentos era o Léo, e as jogadas, de fato, do Vasco de ataque era com o Pumita Rodrigues e com o Lucas Piton. Era muito simples, ele precisava espelhar a equipe do Bahia, botar 3 zagueiros, liberar os laterais, e aí ele teria uma sobra muito grande ali no ataque, com condições de virar o jogo, talvez golear o Bahia. Não o fez. Mexeu mal, fez um 4-2-4 que não deu para entender, manteve o Pedro Raul e colocou o Juan ali de centroavante, não deu certo, a bola não chegou em nenhum momento.
talvez o Vasco já poderia começar a procurar um centroavante reserva para o Pedro Raul. Isso não é uma crítica ao Pedro Raul, é que é necessário. Titular, né? Titular. Num jogo como esse, você precisa ter uma opção a mais. Porque o Pedro Raul, ele sentiu o jogo fisicamente. No segundo tempo, é centroavante, Cássio. No segundo tempo, ele precisava de opção. E ele olhou para o banco e não tinha. Então, acho que o Maurício Barbieri fez o dia e mexeu errado. Além de ter um elenco reduzido, ainda mexeu errado. Então, para ele, por tudo que ele fez, por tudo que ele tentou, eu vou dar 1,5 pelo corte de cabelo, que o degradê tá bonito, viu? Vou falar para você, o degradê tá top do Maurício Barbieri. Sim, tá na grife. Cássio Ângelo, sua avaliação de MB. Maurício Barbieri. E não é um fake me ajuda meu, a te ajudar. A ideia de jogo, no pré-jogo eu disse ok. Bahia tá com uma linha de 5 lá atrás, tirar um volante defensivo que é o Rodrigo, botar o Marlon, é uma ideia válida. Eu concordei antes do jogo começar, mas depois de 5 minutos, não era uma linha de 5, era 3 e preencheu o meio. E aí você ficava Jair, Andrei e o próprio Marlon Gomes. Parecia que horas nenhum tinha uma posição fixa no campo, estavam perdidos. E aí o pobre do Léo pegava a bola lá e, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Porque eu vou jogar nesse meio campo, senão vai bater e vai voltar. Abria no Piton, abria no Puma, ou ele mesmo tentava resolver a parada lá com o lançamento. Foram 5 seguidos, nenhum deu certo. Aí o Maurício Barbieri pega e pensa assim, não, o Léo tá lançando muito hoje, daqui a pouco ele acerta um lançamento. Já errou 5, mas quem sabe, eu acho que é o 6º que ele acerta. Vou botar 4 atacantes. Pra que meio campo se eu tenho o Léo construindo lá atrás pra mim? O meu melhor zagueiro. Aí ele vai lá e bota 4 atacantes. 4 atacantes entre aspas, né? Porque o Juan Cruz é o Juan Cruz, né? Complicado de falar. O que é o Juan Cruz? Talvez tenha sido o melhor zagueiro que o Bahia teve hoje, porque o Cano e o Duarte lá não são bons zagueiros, não. O melhor pra mim foi o Juan. Juan com W. Eu gosto de jogador assim, já chega estiloso. Juan com W. Aí começou. Aí não tinha meio campo. Aí ele pega e disse assim, não, agora eu vou tirar o Jair, vou botar o Carabadial. Pronto, aí fica com o Rodrigo e Carabadial. 2 jogadores que não têm habilidade técnica para armar jogo. Aí quem sobrou de novo pro pobre do Léo. O Puma, ele cansou tanto no jogo que no final ele já era o 2º atacante. E o Puma, mesmo de atacante, conseguiu ser melhor do que o Pedro Raul e melhor do que o garoto Juan. O Peck pegava na bola e é aquilo, quer resolver a partida. O Peck, ele não pode fazer 2 partidas boas que ele se empolga no campeonato. Mas aí o Maurício Barbieri manteve ele, ainda deu moral. Vai lá, meu filho, bate a bola parada. Tem Piton e tem Puma. Aí pronto. Aí o Peck achou que ele era mais do que devia. Aí tem esse negócio que tem que esperar os 15 minutos para mexer. Ora, 15 minutos você já perdeu o quê? O primeiro quarto do primeiro tempo. O primeiro terço do primeiro tempo foi embora. Com o Vasco simplesmente armando. Simplesmente chegou em 38 minutos e a gente aqui torcendo pro jogo acabar porque tava feio. O Bahia não queria mais jogar e o Vasco não tinha tática mais dentro de campo. Era um bando correndo para cima, para baixo, para cima e para baixo. E aí deu no que deu. O Vasco perde em casa pro Bahia, para uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento. E o que é que o Vasco quer no campeonato? Eu já não sei mais. Porque se era para brigar por Libertadores, tinha que aproveitar esses pontos em casa. 3 pro Barbieri. E eu explico. O 3 é só porque ele teve uma boa ideia antes do jogo. E vou dar 0 pelo jogo inteiro. Muito mal o Barbieri. E se o garoto Orediano voltar, não for titular contra o Fluminense, aí para. Aí é sinal que ele não está assistindo os jogos, ele não está assistindo o treino. E outra coisa, como é que o Figueiredo fica atrás de Eric Marcos e de Juan? Algo de errado o Figueiredo fez. Nota pro MB. É o coque, pô. Ele tá usando o coque agora, aí tá foda. Cara, não tem muito mais o que comentar depois desse grande desabafo aí do Cássio. Eu acho que o Cássio foi perfeito na análise dele. O Barbieri teve uma boa ideia de início, mas a atuação dele prejudicou a equipe do Vasco hoje. As substituições, ele foi muito mal. E eu vou de 2 aqui. Vou ficar aqui na média de vocês, então. Pra
média final então do Barbieri, 2,17. Do outro lado, nós temos o português Renato Paiva, Adiel, que montou uma boa equipe e, dentro das limitações do Bahia, conseguiu o resultado. Renato Paiva me lembrou um grande treinador aqui de Manaus, que se chama-se Ader Baulana, que consegue fazer com a equipe, juntar alguns pedreiros e formar um time campeão amazonense. Então, o que ele fez hoje, com o elenco limitado que tem, ele entendeu que precisava preencher o meio-campo. E assistiu o jogo do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou o jogo do Vasco no meio-campo. Poderia ter virado aquela partida no meio-campo. Então, com isso, ele preencheu o meio-campo. Andrei Santos foi anulado. Jair não entra em forma nunca. Sobrou pro Marlon Gomes, que não conseguia marcar e não conseguia armar jogadas. O Vasco, na verdade, era um lançamento para lateral e cruzamento na área. Resumindo isso, o treinador do Bahia fez uma ótima leitura. Só que aí ele foi limitado pelo elenco, né? Então, tudo que ele podia fazer, ele fez. Pelo esforço, eu vou dar 7 para ele, que é a mesma nota que eu dei pro time. 7, então, pro Renato Paiva, Cássio Ângelo. E a sua nota qual é? Eu ia dar 6 pro Renato Paiva, mas como ele foi inteligente em segurar a última substituição até os 42 minutos, mesmo o Ademir sem ter condições clínicas de continuar em campo, mas ele soube o momento de segurar a substituição. Não colocou nem muito tarde, que era para o árbitro não dar mais um minuto, e também não colocou muito cedo para não queimar a substituição. Treinador que estava ligado na partida o tempo todo. As modificações dele, pelo que ele tinha no elenco, foram inteligentes. Nota 6,5 para ele. 6,5, então. Eu vou acompanhar o... Aliás, eu vou 7,5 para ele, porque ele tinha o Lucas Mugni no banco e ele não insistiu nessa ideia. Pelo contrário, ele manteve ali o Lucas Mugni na posição que ele melhor rende, que é no banco de reservas. Então, para essa leitura de jogo tão precisa... Ele já estava lá desde a Série B. Exato. Então, por essa jogada, por essa leitura de jogo aí tão precisa do Renato Paiva, eu vou colocar 7,5. No mais, ele montou uma boa equipe hoje, entendeu, fez muito bem a leitura do jogo do Vasco, né, e soube muito bem anular as características da equipe Cruz Maltina e conseguiu o resultado. Na verdade que numa jogada também bem na loucura, mas de qualquer forma a equipe dele estava treinada para aproveitar esses contra-ataques e a equipe conseguiu o resultado. Então 7,5 aí pro Renato Paiva, realmente teve uma bela jornada hoje, apesar de que seus jogadores não o ajudaram, né? O Arthur Salles que o diga, então podia ser até mais, mas o rapaz lá não tem cognição motora para isso. Agora, a arbitragem da partida de hoje, Adiel, qual a sua nota aí da arbitragem? Pra que dar 8 minutos no segundo tempo, sabe? Essa CBF tinha que botar uma regra do seguinte: olha, bom senso, se o jogo tá uma merda, acaba com 42, tá ligado? Porque não faz sentido. Tem jogos que não vai acontecer nada. Tava claro que o Vasco não conseguia atacar e tava claro que o Bahia começou a furar a bola aos 28 do segundo tempo. Eu vou dar 6,5 porque ele foi seguro nas decisões, entendeu? Deu cartão amarelo pro Barbieri, o Barbieri se calou, deu cartão quando tinha que dar numas faltas ali, e aí só vai tirar os acréscimos e aquela revisão do gol desnecessária, mas aí é para a arbitragem inteira, né? Um tempo desnecessário que foi perdido ali, revisando o gol, claramente tava legal Tassiano no lance, e aí traçou a linha, ficou fazendo o charme lá, mas aí o Cássio disse que ele gosta de aparecer, então deve ter sido isso. Talvez o VAR já tinha falado no início do lance, e ele ficou botando a mão no ouvido, não, tá checando para a câmera da close nele. Então por isso, 6,5. Eu acho que falta essa malícia aí pra equipe do VAR, né? De ter alguém já perto do gerador. Caso a partida esteja ruim no segundo tempo, ele só aciona lá o cidadão, o cara corta os fios do estádio, apaga a luz, tem que adiar a partida pra evitar ter essas partidas. Assim, né? Cortava esse protocolo do acréscimo longo. E aqui a Kátia no chat tá mandando BBMP, que é Bora Bahia, minha porra, a torcedora do Bahia aí tá feliz com a vitória de hoje. Cássio Ângelo, sua nota pra arbitragem da partida de hoje? Gostei dessa aí. O menino tá inteirado aí das gírias, né? É da informação. Não é à toa que é o homem da informação, né? Exatamente.
Mas o jogo não exigiu da arbitragem, a verdade é essa. Em momento nenhum teve desavenço, aí deu cartão cedo pro Barbieri, o Barbieri ficou na dele, estava agitado. Na verdade, o Barbieri não estava agitado, o Barbieri estava desorientado na beira do campo, ele não sabia o que fazer, não sabia o que estava fazendo, não sei, nem sei se sabia onde estava. Então, Caralho. eu ia dar 7 para ele, mas esse negócio já é dele, do árbitro, tanto Sim. dele quanto do VAR, de parar, aí a câmera vai vir em mim, vai dar o foco, eu vou fazer a pose aqui e tal. Isso irrita, cara, isso irrita. Nota 4 pra ele. Realmente ele gosta de aparecer um pouco, mas no geral eu não achei que foi uma partida tão... A partida não exigiu dele, como você falou, Cássio. Mas eu acho que ele perdeu ali muito tempo na checagem do gol do Bahia. Não tinha a menor necessidade de demorar aquele tempo que ele gastou. Mas qual era o momento que a câmera ia dar o close nele? Sim, né? Tem essa questão. É. Ele quer aparecer, ele tem que fazer a pose do cartão, ele tem que mostrar que tá anotando lá o cartão. Mas, cara, não tinha a menor necessidade. O lance era muito fácil. Na transmissão já dava pra ver que o Tassiano tava em posição legal, não tinha por onde ele marcar o impedimento ali. Então, pra mim, nota 6 aí pra arbitragem. Demora demais, distribui muito cartão. Às vezes o jogo fica grande demais pra ele. Não foi o caso hoje, né? Conseguiu até que controlar bem, mas pela essa questão, essa vontade louca que ele tem de aparecer e de fazer o close, sim. Nota 6 aí. Posso lembrar outro lance? Por favor. Lembra daquele lance que o Marcos Felipe ele dá uma jogada aérea, parece que ele tenta segurar a bola não segura, ele marca a falta, só que ele não sinaliza direito, aí tem um cartão que a gente não sabe no momento para quem foi. Final do primeiro tempo. Um negócio bem confuso. Eu lembrei agora desse lance enquanto você falava, seu sistema. Algumas marcações são estranhas ali. A pobre do menino lá da televisão lá ficou focando o goleiro, procurando a falta lá. Ele achou que tivesse sido no goleiro. E sequer os monitores aqui conseguiram mostrar pra gente o replay do que foi a falta do Andrei Santos. Depois que deve ter confirmado o quarto árbitro lá, que a geradora das nossas imagens aqui mostrou a repetição do lance do Andrei Santos, mas demorou. Sim, ele às vezes umas marcações confusas, não sinaliza muito bem, realmente o árbitro bem questionável. Agora, nota da partida, Diel. Essa aqui, bom, enfim, vai lá. 2. Ruim demais. Vamos fechar num 2? Vamos fechar no 2. Porque teve gol, pô. Teve gol. Senão seria 0. Porra, se não sai gol, assim, ia ser 0 tranquilamente. Mas teve o gol do Tassiano, o Léo Jardim fez defesa bonita. O primeiro tempo não foi tão ruim, né? Apesar de tudo. Mas o segundo, meu Deus. Tecnicamente. E porque tem jogo que a gente faz assim que tecnicamente o jogo ainda fica bom, mas só que é um marasmo, né? Sim. Esse não, esse era movimentado, só que na hora que a brincadeira botava nas 3 balizas e aí chegava ali de frente pro gol, os 2 times, como o Chão falou, chamava a bola de... Não, os 2 times, vamos ser justos, que o Ademir, o Caule do outro lado também. Pedro Raul pior que é verdade, do lado do Vasco. Cara, esse Caule de matar o jogo ali. De Vossa Senhoria, de tanta falta. Mano, o Caule, chamava cara... a bola de Vossa Senhoria, cara. O Caule teve umas 5 chances no segundo tempo pra matar o jogo. Ele mandava e fazia tudo. Cara, era tomada de decisão ruim. Quando ele acertava a tomada de decisão, ele errava o passe e a finalização. Era um negócio tenebroso, velho. Meu Deus do céu. Eu lembrei de um outro detalhe aqui. Vamos botar 3 porque o Orediano entrou. O Orediano realmente ele é diferente. Meteu umas canetas ali, tentou bater a bola direto pro gol, surpreendeu o Marcos Felipe. De vez em quando arrastava alguma coisa e no final teve defesas ali do Léo Jardim. Eu queria propor aí, pelo gol, Léo Jardim e pelo Orediano, eu queria propor aí a gente fechar num 3. Vamos fechar no 3, então. Tá de bom tamanho pra essa partida. Mas o que mais me irritava era aqueles erros de passe no meio campo. Porque, tipo assim, o jogo não se desenrolava. Eram 5 minutos assim,
de bola no Léo. Aí o Léo pegava, errava o passe. Aí caía no pé do Tassiano. Aí já falava, bom, Bahia vai puxar o contra-ataque. Aí o Tassiano abria a bola no Caule, o Caule errava o passe. Aí começava tudo de novo. Puta merda. Aquela coçada no olho do Bandeira, meu amigo, foi o resumo do jogo. Né? Foi finge da partida, cara. O Bandeira falou, nossa, cara, puta merda, eu tô trabalhando dia 1º de maio. Que jogo horroroso. 9 da noite, segunda-feira, feriado, e eu aqui. Provavelmente vai ter que acordar cedo pra pegar o avião pra voltar pra São Paulo. Exatamente, cara, que partida tenebrosa. E aqui o Aparecido Dias tá chegando aqui também, até que enfim tô feliz com o Bahia, torcedor baiano muito feliz hoje com a vitória da equipe. E consegue os seus primeiros 2 vitórias sobre clubes cariocas em sequência, né? Verdade, bateu no Volta Redonda e agora no Vasco da Gama. Bem lembrado, no meio de semana venceu. Vem jogar o Campeonato Carioca, o Bahia, ano que vem. Pois é. É uma volta redonda que sentiu a ausência do Lelê, né, Cássio? Se tivesse o Lelê em campo, provavelmente o jogo seria mais. Verdade. Grande craque do futebol, o Lelê. Agora chegamos. Desequilibrando lá no Fluminense. Aonde nós chegamos, seu Chegamos à missão impossível desse jogo, que é selecionar o Jobson da partida. Eu queria votar na gente, cara. Votar aqui até essa hora. Mas eu acho que o regulamento do meio armadores não permite. Não permite. Cabotinagem. Então. Tassiano fez o gol, mas o Tassiano errou tanto passe. Mas tanto passe que, minha Nossa Senhora, eu nunca tinha visto um jogador ser tão bom e tão ruim numa partida. O Léo Jardim, para mim, foi o que mais se aproximou de ser o Jobson da partida, porque se não fosse ele, o Bahia tinha empilhado 3 aqui no Vasco em São Januário. O Orediano entrou, mas foi pouco tempo. Mas o pouco tempo que ele entrou, ele já mostrou que ele é diferente dos outros 10 jogadores que o Vasco tem. Tirando, claro, o Léo Jardim. Mas eu vou votar no Léo Jardim por ter evitado uma tragédia em São Januário. Adiel Reis. O Léo Jardim fez grandes defesas. Propenso a votar nele. Mas o Tassiano foi decisivo porque fez o gol. Errou tudo que tentou, errou. Mas o principal ele conseguiu fazer, que foi vencer o Léo Jardim no momento em que eles se enfrentaram. Então meu voto vai pro Tassiano. Cara, então, o Léo Jardim foi bem realmente. A questão é que o Tassiano conseguiu fazer uma coisa que nenhum jogador nessa partida fez, né? Gol. Apesar de todos os pesares. Não, mínimo, colocar a bola em direção à baliza. Exatamente. Apesar de todos os erros que ele cometeu, ele foi o único que teve um lampejo de glória e conseguiu. E o Léo Jardim, de fato, foi muito bem no lance no jogo também. Foi o jogador mais seguro do Vasco hoje, tranquilamente. Cara que tava... O Vasco tem um goleiro muito bom e acertou, um dos acertos da 777 aí nesse início de ano foi a contratação desse goleiro que vem se mostrando aqui muito competente e muito bom. Então, partida segura dele, apesar da derrota. Mas eu vou de Tassiano pelo gol, pelo momento do... porque ele calou minha boca. Quer dizer, mais ou menos também, né? Porque ele conseguiu fazer o gol e trouxe alegria ao torcedor baiano. Tropeçou na comemoração, né? Fez o gol e tropeçou na comemoração. Apesar de tudo. Agora o astronauta, senhoras e senhores. Bom, se a gente quiser colocar aqui... Esse pra mim tá difícil. Se quiser colocar aqui todos os outros jogadores, o elenco das duas equipes, a gente pode... Barbieri. Não pode. Pode o treinador, tem que... Não, tem que ser de linha. Tem que ser de linha. Poxa. Tem que estar entre as 4 linhas, né? Cara, o Andrei não fez nada, viu? O Andrei Santos foi o que a gente não citava ele quase. Aí o Alex Teixeira fez uma boa partida. O Jacaré fez uma boa partida. Alex Teixeira? A nível de Vasco Bahia foi uma boa partida. O problema é que ele era o mandurinha ele fazendo sozinho. Eu acho que ele ajeitou 2 bolas ali pro Pedro Raul. Seu voto é o Andrei e Adiel Reis? Eu voto no Andrei Santos. Cara, eu vou votar no Pedro Raul e eu vou justificar porque eu não vou votar no Andrei. Ou seja, a gente não citou o nome do Andrei. Então, o Andrei não ajudou, mas também não atrapalhou, cara. De quantas vezes a gente não citou o nome do Pedro Raul? A atuação
horrível, não lembro de nada que o Pedro Raul tenha feito e tenha dado certo, a não ser uma ajeitada ali pro Alex Teixeira, que depois bate totalmente sem direção. Só que a gente não citava o André, então o André não atrapalhou tanto quanto o Pedro Raul atrapalhou. Então, para mim, pelo desastre que foi em campo Pedro Raul, para mim, é o astronauta da partida. Bom, senhores, temos um impasse aqui. O meu candidato seria o Marlon Gomes. Mas eu vou justificar, eu vou tentar. Bota os 3 aí. Não, tem que ser um, né, cara? Porque o Marlon Gomes é o seguinte: o Marlon Gomes ele tinha que correr pelo Andrei e pelo Jair. Então, ele ficava fora de posição, fora do plano tático, e às vezes ele ficava sem opção. É por isso que ele errava tanto, o Marlon Gomes. Ele era o jogador que errava porque estava tentando fazer alguma coisa, não estava se escondendo da partida. Ele tinha que carregar o piano pelos outros dois, pelo Andrei e pelo Jair. Por isso que eu notei no Marlon Gomes. Bom ponto. E no Bahia, quem que a gente colocaria aqui? O Ademir? O Arthur Salles? O Caule? São 3 candidatos aí. O Caule é um candidato. O Caule também podia entrar aqui, hein? Porque... O Caule é um candidato. Se o jogo tivesse terminado em 1-1, Foi o Iago que perdeu o gol? Não, foi o menino Arthur Salles. Arthur Salles que perdeu o gol. O negócio aqui do Bahia, eles faziam a mesma coisa no segundo tempo, chutavam a bola pra cima, não era nem pra frente, né? Então acho que de todos assim, se a gente colocar o Tassiano como o Jobson e como o astronauta, vai ficar legal também, entendeu? Se a gente fechar nessa, vai ser da hora, pô. Ele conseguiu ser o craque e ser o pior jogador da partida ao mesmo tempo, que no segundo tempo ele desapareceu. Mas enfim. O cobrador de churrasco aqui acho que desempataria e colocaria o Pedro Raul, porque ele manda aqui no chat. E eu coloquei essa íngua no cartola de capitão, Pedro Raul, tá putaço aqui. Essa íngua. Bom, cobrador impasse no astronauta. Até que ponto chegamos? O cobrador de churrasco mandou o voto dele aqui. Pedro Raul. Eu vou mudar para Pedro Raul. Eu vou concordar com o Cássio. O Pedro Raul ele teve a chance de fazer os gols lá e não fez. Tentou de letra, cara. No final do primeiro tempo tentou de letra. Então acho que... bem lembrado, cara. O Pedro Raul, ele acha mesmo que ele é o centroavante top do Brasil. Naquele momento estava 3-0 pro Vasco, aí ele disse, não, agora eu vou me consagrar, vou meter um gol de letra. Filho, a gente que jogou futebol sabe, a fase não tá boa. Como é que a gente bate pênalti? Fecha o olho e bate no meio do gol, não quer nem saber. Se o goleiro pegar, ele vai entrar com bola e tudo. É simples, a fase não tá boa, o jogo não tá legal, faz o simples, aí ele quer meter de letra. Aí ele quer ajeitar a bola pro Peck. Aí ele quer ajeitar a bola de cabeça pro Alex Teixeira. Pedro Raul, para, cara. O simples pra ti já é difícil, aí tu quer fazer o complicado? Parlar, patão. Bom, eu vou... Pedro Raul, então, vence aqui o nosso astronauta. Com méritos, por indignação, né? Venceu por indignação ele. Mas qualquer outro nome que tivesse aqui também não seria nenhum absurdo. Bom, então tá aí os nossos premiados da noite. Tassiano no prêmio Jobson de craque da partida. O Pedro Raul como o nosso astronauta, né? O bagre da partida. O Pedro Raul só ganhou como astronauta porque o regulamento proíbe votar em treinador, cara. Verdade. Senão há 10 minutos já tinha acabado essa votação. Mas o... É de degradê, né? O nosso querido MB, ele ficou aí com o nosso prêmio Paulo Duarte de técnico ruim. Parabéns aí. Enquanto o Renato Paiva ganhou o troféu Regrute técnico. O melhor técnico. Então parabéns aí para os 2 treinadores também que tiveram aí o Barbieri uma jornada muito infeliz.